Olá pessoas, tudo bem com vocês? Hoje é polêmica, polêmica, polêmica! Tem uns bons dias já que as pessoas estão pedindo para eu comentar sobre esse assunto. Uma crise no desenvolvimento CGI da Marvel como um todo apareceu com uma matéria do site The Gamer, basicamente tostando a Marvel, acusando eles de condições de trabalho bizarras, o crunch, né, que muita gente usa na indústria do game, mas também está sendo usado agora para vídeo, que é botar a galera para trabalhar, virar horas e direto e enfim. E falando de como essa crise tá se refletindo no trabalho que está sendo entregue pro público. A gente viu um pouco sobre isso, inclusive aqui no canal, já falando sobre efeitos que não estavam lá muito bem feitos. Está bom! Eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse assunto é mais complexo do que vocês pensam. Tem muita coisa que dá pra falar sobre como os efeitos visuais são feitos. Muita coisa que eu já falo aqui no canal, sim, mas eu vou tentar dar um outro lado de como é feito a montagem dos efeitos visuais, visando uma boa saúde da empresa. Não só saúde financeira, mas saúde dos funcionários como um todo. Então hoje a gente vai falar sobre efeitos visuais de novo, mas de uma forma diferente, depois dessa vinheta que a gente demorou trocentas horas pra fazer. Tá, deixa eu estabelecer os parâmetros aqui. Antes de eu falar necessariamente sobre os problemas da Marvel, eu quero dar um panorama pra galera que não é do ramo entender um pouco. Esse lance de, olha, as pessoas estão ficando depois da hora pra trabalhar. Quem é do ramo já tá abrindo aquele risinho assim. Quando eu digo do ramo trabalha em produtora de vídeo, trabalha em agência de publicidade. A gente sabe que é um pouco mais comum do que a gente gostaria. Todo esse lance da galera virar noites no trabalho, ou levar trabalho pra casa, ou fazer muito, jornadas de trabalho pesadas e tal. Eu acho que esse tipo de comportamento é ainda mais comum no Brasil. Não tô dizendo só no Brasil, mas especialmente no Brasil. E eu tô falando isso daqui com um pesar duplo. Que eu sempre fui um workaholic, eu acho que eu sempre demonstrei isso, mas com tempo e terapia, eu vejo que tem muito lance da minha compulsão sendo jogada pro trabalho, especialmente depois que eu fiz bariátrica. Mas desde antes, assim, quando eu trabalhei na Globosat, virava a noite direto. Trabalhei na Sigus Fly, a galera da Sigus Fly sempre falava isso, que eu virava a noite direto, ficava muito tempo lá e tal. E agora na Gaveta Filmes também, é meio que um vício meu. Isso não é nada saudável. E aí leva um outro ponto que é, eu sou dono de uma empresa de audiovisual. E, querendo ou não, eu como dono, eu passo exemplo, né? Então eu, virando muitas noites na Gaveta Filmes e trabalhando que nem um doido, eu acabo mostrando isso. Volta e meia eu falo isso pra galera que trabalha aqui. Falo assim, cara, não é porque eu tô aqui tal hora da noite que eu quero que funcionários fiquem depois da hora e tal, não sei o que, não é isso. Mas, às vezes, pode parecer uma mensagem oculta. Ah, eu não quero que ninguém fique depois da hora, mas se não ficar, eu vou ficar, sabe, bolado. Só que não é isso. Mas esses projetos, eles costumam levar tempos caóticos para serem produzidos, porque a gente tá falando sobre projetos de criação. Então, todos os locais que você tem ambientes de criação, eu falei produtora de vídeo, agência, às vezes estúdio de ilustração, é mais comum isso acontecer, porque muitas vezes não são atividades tão mensuráveis. Nem sempre vem a inspiração, ou que vem a inspiração você não consegue criar tão rápido, mas a edição de vídeo, até edição de vídeo, produção de efeitos visuais, mesmo que você tenha um efeito visual lá fechado, uma coisa é você prever o que vai ser feito, vai sair um raio da mão, vai ser não sei o que lá, outra coisa é você realizar aquilo ali mesmo, sabe? Quando você tá fazendo um efeito visual, não é tão simples quanto as pessoas, vai sair um raio da mão. Eu vou dar um exemplo pra vocês, vou fazer um exemplo aqui, vou fazer um raio saindo da minha mão. Existem pelo menos 3, 4, 5, 10 formas diferentes de fazer esse efeito. Ou então, seguir a mesma intenção. O raio pode mudar um pouco, pode ser um raio azul, vermelho, pode ter plasma. Eu estou mostrando pra vocês aqui na tela 3 formas diferentes que a gente aqui da Gaveta Filmes criou pra sair um raio da minha mão. Não é uma ciência exata. Mesmo que seja o mesmo raio, ainda assim existem formas diferentes de você fazer. E eu tô falando de um efeitinho, de uma coisinha, de um raiozinho saindo da mão. Isso em larga escala acontece o tempo inteiro. Na edição acontece o tempo inteiro. As pessoas falam, Gaveta, você vai editar o vídeo. Cara, edição não é uma ciência exata. Eu acabei de fazer a entrevista com o Ed Hamilton, ele falando sobre isso, Top Gun. Olha quanto tempo o cara levou pra fazer. Meses e meses e meses. Ele testa, vai pra um lado, vai pro outro. O cara é um master pick de Hollywood e ele fica indo e voltando. Então, assim, trabalhos criativos levam tempo por isso. Existe teste, existem várias formas de se realizar o mesmo processo, não é apertar parafuso. Por isso que é tão difícil você mensurar tempo num trabalho criativo. É possível, mas existe técnica e ainda assim é difícil. Você precisa de tempo para deixar aquilo ali bom. 9 mulheres não fazem um bebê em um mês. Na Gaveta Filmes, a gente já passou por isso várias vezes, em várias fases da existência da Gaveta Filmes. Tem um fator de dar mais trabalho criativamente do que a gente pensava. Tem o cliente Gremlin, já tivemos o cliente Gremlin, que é aquele que você recebe um bichinho bonitinho e quando você alimenta ele depois da meia-noite, viram vários monstros e destroem tudo. Já aconteceu também acidentes
causa de certas pessoas que gerenciam a Gaveta Filmes. Por exemplo, Nostalgia Ciência. Eu contei essa história em outros podcasts. A gente foi fazer um episódio de Nostalgia Ciência e eu conversando com o Castanhari, os dois entenderam errado. Eu achava que outra empresa ia fazer VFX, mas não, na verdade, eles iam fazer só uma parte que tem animação, mas o VFX era a gente que ia fazer, coube pra Gaveta Filmes fazer em cima da hora correndo, e aí um trabalho que era um bichinho bonitinho virou um monstro e... Alô, Gaveta! Tô vendo! Nesse caso foi um equívoco. Às vezes é a gente mensurar o trabalho errado. Às vezes é a gente não conseguir resolver aquilo ali criativamente. Às vezes é ganância, você ter uma empresa ou ter alguma coisa e os caras pegarem muito mais trabalho do que a equipe dá conta. Ou então outros fatores. Recentemente tivemos uma coisa chamada pandemia, e a pandemia teve um impacto muito grande na Gaveta Filmes, porque a gente teve que passar pro trabalho de casa. Eu já falei isso daqui até em outros programas que eu surto em trabalho em home office. O problema todo é quando o problema ele é sistêmico, ele acontece o tempo inteiro e ele vai sendo aplicado de forma constante. Não existe um esforço para alterar isso, que é o que está sendo acusado em relação à Marvel. E antes de falar ainda da Marvel, eu queria falar sobre uma diferença que eu vejo entre mercado nacional e internacional pra galera de VFX. E eu tô falando isso daqui um pouco embasado porra nenhuma do que eu peguei de informação do meu amigo Fernando Roy, ele que trabalhou pelo menos nas 3 maiores empresas de VFX hoje pra filmes, né? Ele falou isso daqui não só na entrevista que eu fiz aqui no canal, mas pra mim, pessoalmente, ele falando como eles são... É tudo certinho. O controle de horário e pagamentos, coisa, é tudo muito certinho. Todas as 3 empresas são empresas extremamente profissionais. Na Weta Digital, por exemplo, que o Roy tá trabalhando lá recentemente, eles sempre pedem pra você dar o like no vídeo do Gaveta. Ai, puta. Sempre pede. Fala, cara, se você dar um like no vídeo do Gaveta, recompensar todo esse esforço que ele tá fazendo aqui, a indústria audiovisual como um todo vai melhorar muito, vai ser muito melhor pra todo mundo. Eu, se eu fosse vocês, faria essa ação porque é ultra fácil, que é só... E pronto, tá? Vocês vão estar ajudando toda essa produtora que dá tanto sangue, tanto amor pra esses vídeos estarem no ar. Mas até então eu tava enxergando essa cultura do trabalho lá fora do país, né, como mais organizada. Até que começaram a vir muitas notícias da indústria de games sobre o tal do crunch. O crunch, eu já vi várias explicações. Pra mim, sempre soou como crunch é mastigar. Né, o crunching, né? Que é o que eu falo que às vezes muita da arte precisa disso, né? Você precisa de tempo de mastigação, de testar aquelas coisas. Videogame, mais ainda. Que não só o negócio tem que funcionar lindo na tela, mas você tem que testar a programação toda daquilo ali. E aí quando tu vai para jogos de PC... quantidade de problemas que podem ocorrer com um jogo de PC, configuração que a pessoa tem, não funciona na placa Y, na placa X, tanta coisa que pode dar errado. Então eles precisam testar e 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 testar. Acontece é que as pessoas não se planejam ou então não deixam o tempo necessário para se fazer esse período de teste de forma satisfatória e tentam encaixar todo esse elefante na bundinha da formiga ali assim, sabe? Naquele tempo. Aí, cara, catástrofe. Cyberpunk foi um exemplo disso, né? Que explodiu de bugs, milhões de bugs, porque eu imagino que os caras fecharam os contratos todos. O jogo vai sair na data X. E eles ainda adiaram, mas não podiam adiar tanto assim, porque tinham acordos comerciais que tinham que ser cumpridos, então os caras tinham que acelerar o lançamento. E aí começa essa exploração de horários extras, a galera trabalhando, morrendo de tanto trabalhar pra poder fazer o jogo sair e tal. O termo ficou comum na indústria dos games e tá cada vez mais indo para outras indústrias, inclusive a indústria cinematográfica. E aí chegamos no crunch da Marvel. E pra mim é meio que evidente por que tá acontecendo especificamente esse trabalho sobrenatural na Marvel. MCU. Os caras fizeram um universo gigantesco, totalmente hiperconectado, e para completar, soltaram mais uma plataforma de lançamento de conteúdo, Disney Plus, que tem não só filmes sendo lançados, tem séries sendo lançadas. E a série exige ainda mais esforço, porque você não tem um episódio de 2 horas para lançar, você tem séries de 8 episódios para lançar, sendo feitas no mesmo intervalo ou menor que o intervalo de um filme. E aí começa esse lance dos caras caírem em cima. Eu não consegui
identificar exatamente quais são todas as empresas que estão envolvidas na polêmica. Todos eles. Mas eu acredito que essa porradaria vai cair muito mais nas costas das empresas menores. Que se você for ver o crédito de qualquer filme da Marvel, vai ver a listagem de empresas que estão listadas ali, que fizeram os efeitos visuais. Infinitas empresas, todas. Tem gente falando, não, que do Thor, o Love and Thunder teve muita empresa. Todos os filmes têm muitas empresas. E os caras terceirizam várias partes do processo. Você tem uma cena de efeitos visuais, às vezes tem uma empresa pra fazer o modelo 3D, tem outra pra fazer o visor que aparece na cara do maluco, outra pra fazer só a limpeza de cena. Então o chicote vai estalando pra se dizer, cara, eu preciso dessa monstruosidade de efeito nesse tempinho curtinho. Aí os caras oferecem muita grana. As empresas pequenas, ainda mais com toda a crise que tá acontecendo, caraca, será que eu não vou pegar essa grana? Vou pegar essa grana. E os caras aceitam. De repente, se eles fizeram de correr aqui e faz um esquema todo de guerra ali pra tentar atender, obviamente vai dar errado e quase sempre dá errado. Já tem empresa suficiente pra entender isso. E começa a cair nas costas das pessoas, e os funcionários surtando, tendo burnout. E os caras falando isso, crises nos casamentos, crises em casa. Cara, eu vejo isso comigo. Todas as vezes que eu fico trabalhando aqui, o quanto isso danifica a minha família. E entende que isso é um ciclo, né? Você faz mal pra sua casa, então você tá mal em casa, você não tá descansando, e isso daí vai fazer você ficar péssimo de cabeça. Você péssimo de cabeça, você vai trabalhar pior. Você trabalhando pior, o trabalho fica mais atrasado. O trabalho mais atrasado você fica depois, que fica sem tempo de... Mas ao mesmo tempo, a gente que tá vindo, especialmente dessa fase que a gente tá passando, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, meio recessão, crise, emprego não tá assim fácil pra todo mundo. Não é aquele lance do tipo, vou largar a empresa, não sei o que. Não é tão fácil largar uma empresa e conseguir um trabalho bom por aí. Às vezes é mais fácil você tentar consertar o ambiente que você tá do que necessariamente você ir pra uma outra empresa. A não ser que ela quebre muito os seus ideais. Acaba sendo muito comum os caras reclamarem em redes sociais e reclamações anônimas, né? Porque você tentar dar aquela chacoalhada, cara, melhora, sabe? Assim, de repente as pessoas estão vendo, né, a luz no fim do túnel. Cara, dá pra melhorar a empresa que eu tô. Se os caras segurarem um pouquinho a ganância de pegar muito trabalho, ou se a gente acertar alguma coisa aqui, ou não pegar trabalho de um cliente específico que tá acabando com antes um ambiente mais amigável que tinha na empresa. E aí começou toda essa onda de posts anônimos. Agora o pau vai torar! Daí aquele lance, o cara não quer correr aquele risco e ele quer fazer um post anônimo, tá usando o NordVPN ali pra mascarar o seu IP. Caraca! Vai! Eu tô falando do melhor serviço de VPN do mundo, que sem dúvida é o mais rápido e foi comprovado com teste, porque você faz uma conexão num outro servidor, desse outro servidor você acessa o seu conteúdo, então ele mascara da onde você está e você se conecta seguro. Eu quero dar uma ênfase nesse lance de privacidade, porque as pessoas ouvem VPN, VPN pra eu ver série e filme que não tá disponível no Brasil. As pessoas acham que é só isso. Dá pra fazer isso, eu faço isso constantemente. Mas uma das grandes vantagens do VPN é você ter privacidade e segurança. Se você tá conectando num Wi-Fi público, você tá no shopping, sabe? Conectou aquele Wi-Fi de shopping, você tá mega exposto. Eu não preciso falar pra vocês o quanto tá comum notícia de gente, caraca, invadiram a minha conta, invadiram o WhatsApp, invadiram não sei o que lá. Quando você assina o NordVPN, você pode usar ele no seu celular, tablet, desktop, é multiplataforma. Eu tenho ele instalado em tudo quanto é tipo de device meu. É uma solução toda bem completinha. Tem uma opção de recurso técnico aqui pra quem entende mais o assunto, pra saber que é completinho mesmo. E aí você tá convencido, depois que eu falei isso daí tudo, você vai fazer um post anônimo. Posso estar alimentando um funcionário da Gaveta Filmes a fazer exatamente isso que eu tô ensinando aqui. Posso. Vou saber depois desse vídeo falar. Mas aproveito, mesmo você que esteja trabalhando aqui na Gaveta Filmes, tá? Vai no meu cupom, porque aí você tem um desconto maravilhoso. E é até bom também, galera, toda a Gaveta Filmes aí trabalhar com o VPN ligado, porque a gente mantém a segurança dos nossos dados aqui da produtora. Tudo isso com o NordVPN. Bom, mas seja o que for, essas reclamações todas dos funcionários, ela é tipo a tampa da panela de pressão que estourou, que vai caindo no elo mais fraco. Mas isso daí é um reflexo de escolhas erradas que vieram ao longo desse processo do trabalho da Marvel. Nós, como espectadores, estamos vendo volta e meia uns efeitos mais bizarros aparecendo, especialmente nas séries do Disney Plus. Eu diria que não só efeito. Por exemplo, eu fiz aqui o vídeo do Doutor Estranho 2, eu não acho que ele foi comprometido só no VFX, eu acho que ele foi comprometido na montagem dele toda. E aí eu queria dar o meu braço a torcer pro Sam Raimi, que a galera viu fazendo na fritada que a gente deu aqui pro Doutor Estranho 2, falando, o Gaveta não gosta do Sam Raimi, tal. Cara, eu gosto do Sam Raimi, eu acho ele um ótimo diretor, eu tava feliz que ele tinha sido escolhido pra fazer esse filme, mas hoje, pra mim, tá muito claro que ele sofreu com esse prazo apertado. E o prazo é apertado porque eles montaram todo esse esquema de lançamentos contínuos da Marvel. E um é amarrado ao outro, você vê. Ele não podia ter lançado o Doutor Estranho 2 sem que o WandaVision fosse pro ar. Eu gosto do seu plano, só que ele é uma droga. Então o calendário ele tá tão amarrado que não tem flexibilidade.
é diferente. Por exemplo, a gente tá falando de Avatar, vai sair o Avatar esse ano. Pelo trailer, a pessoa já tá falando, meu Deus, é maravilhoso, é incrível, é lindo. Por que será? James Cameron tá levando anos pra fazer cada filme do Avatar. Tem que ficar bom? Tem que ficar bom. Então tem que demorar. Isso é uma coisa que eu aprendi aqui na Gaveta Filmes. No início a gente tava achando assim, cara, se a gente quiser pegar mais trabalho, a gente contrata mais gente, bota mais pessoas pra fazer o trabalho. Não é assim que funciona. Por mais que eu traga muita gente pra editar, não vai funcionar. Por exemplo, a gente tava editando pro Jovem Nerd. Demorou pra eu passar pra equipe toda o jeito de editar que o Jovem Nerd gostava de ver o vídeo, né, o Nerd Office, Nerd Player e tal. Se eu colocasse mais 10 editores aqui na Gaveta Filmes, por mais que fossem pessoas que tivessem experiência com edição, ainda tem um tempo de curva de aprendizado que toda essa galera vai ter que passar, por mais experiente que você seja. Eu tive. Vamos botar o Ed Hamilton na Gaveta Filmes. Ele vai passar por uma curva de aprendizado. Pode vir, pô. Eu sou pica. Vai ter que entender qual é a pegada do timing do humor do Jovem Nerd, qual é o tipo de piada, qual é o set, quando a gente corta, quando a gente... Claro, o cara que é muito experiente, a curva dele vai ser menor, mas ainda assim vai passar. E eu tenho certeza que isso daí influenciou o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu duvido, eu aposto aqui dinheiro. Se você chegar pro editor do Doutor Estranho Multiverso da Loucura e ele tenha o mesmo discurso que o Ed Hamilton teve com Top Gun. Foi o melhor corte que eu podia ter feito. Nós trabalhamos por muitos e muitos anos pra ser o corte mais perfeito que a gente podia ter feito. Duvido! Eu acho que ele teve que trabalhar dentro do tempo que ele tinha. Eu não tô dizendo que isso daí exime, nossa, se ele tivesse muito tempo, esse filme ia ser perfeito. Por exemplo, o Thor Love and... Eu não acho que ele trabalhou com todo o tempo do mundo, mas eu acho, por exemplo, esse filme aí, os erros dele foram mais por escolhas criativas do Taika Waititi. Será que se o Taika tivesse mais 3 anos de produção, o filme ia ser muito melhor? Acho que não muito, sabe? Eu quero dizer que isso é uma porra. Já o Doutor Estranho, sim. Eu acho que se tivesse mais 3 anos de produção, ia ser outro filme. Tá bom, Gaveta, então qual você acha que é a solução de tudo? Acabou o filme de herói, essa bosta já saturou. Eu não sou tão fatalista com essa galera. Eu acho que o gênero tá chegando no fim, mas eu acho que ele tá chegando no fim por desgaste. Eu acho que isso tá presente em toda a indústria. Tu vê um músico, se você saturar muito um músico, botar ele muito na mídia por muito tempo, só ouve falar dele, ele satura. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê? Vai levar um tiro nesse... É comum darem um descanso na imagem de um artista e depois o cara voltar, a pessoa, a cantora, tal, não sei o quê. Isso acontece em todo tipo de arte, né? Você vê que tá falando muito sobre um filme, sobre um assunto, sobre uma coisa, as pessoas ficam, não aguento mais isso. Existe essa gana dos grandes produtores de botar grana em filme de herói. Eu quero mais filme de herói. E os caras estão fazendo qualquer coisa e vai botando, começa a aparecer qualquer merda, aquela porra, aquele legado de Júpiter de inacreditável de bosta que aquilo é. Os caras estão vendo os filmes que dão certo, a margem de lucro é escrota. Não tem investimento em bolsa de valores que chegue nessa margem de lucro. Quer dizer, talvez tenha, mas enfim, é muito grande o lucro que esses caras conseguem, do quanto que eles investem na produção e o quanto vem bilhões, milhões de dólares que os caras conseguem. Mas eu entendo que, a princípio, você pensa que tem que ser um movimento da classe artística, tem que brecar isso, botar um limite ali, mas eu entendo também, como um cara que tem empresa, que nem sempre você pode, sabe, não, eu sou artista e é isso, e acabou. A gente precisa botar comida na mesa. Eu preciso de comer, porra, vai tomar no... Todo artista precisa, então, cara, é um meio termo, sabe, entre você abrir mão de certo modo ou pra alguma coisa específica que esteja acontecendo e de você bater o pé e falar, não, aqui você vai começar a danificar a minha saúde, a minha empresa e o mercado como um todo. E aí você tentar chegar nesse meio termo é difícil. Então, assim, eu não acho que o gênero de herói vai acabar e morreu, acabou. Eu acho que ele precisa desacelerar. E eu acho que é um tema que desperta tanto interesse das pessoas que eu acho que ele vai ser cíclico. Eu acho que a gente vai ter um tempo sem filmes de herói e depois de repente vai voltar uma nova onda de filmes de herói lá daqui a 20, 30 anos, mas aí é um pouco diferente, ou são novos heróis, ou sei lá, eles vão dar uma repaginada. Eu acho que não só é um processo inevitável, como um processo fundamental pela saúde da empresa e a saúde das pessoas. E às vezes você diminui a escala de tudo, é até melhor pro próprio gênero. Star Wars provou isso recentemente com Mandalorian. Era uma produção com um escopo mais simples do que, sei lá, um episódio 9, muito melhor. E assim, eu também não quero chegar e demonizar assim, não, nunca tem que existir esse lance de trabalhar e dar um gás a mais, não sei o quê. Eu entendo que às vezes seja necessário você dar aquele boost pra atingir algum objetivo específico. Sei lá, o Peter Jackson tava fazendo o primeiro Senhor dos Anéis, uma cagada lá na negociação, ele conseguiu grana pra fazer os 3 Senhor dos Anéis ao mesmo tempo, né? Tem na história disso, no make-off do filme. Estou precisando de uma moedinha pra inteirar um pote de cachaça pra beber na praça. E aí ele tinha que fazer os 3 filmes de uma vez só, então ele teve que correr com casting, teve que correr com tudo. Mas assim, nesse caso, valia a pena porque era um projeto dos sonhos, era um projeto legal,
legal, ele viu que dava pra ser feito, e o principal de tudo, tinha uma estimativa de fim. Não era ad eternum, eram 3 filmes. Cara, é esse projeto, 3 filmes. A gente vai fazer isso aqui, a gente vai ter que se esforçar, mas dá pra fazer. É diferente de um MCU que não tem fim. É um universo que, se os caras deixarem, eles vão fazer por 50 anos, 300 filmes por mês. Então, assim, pra que você vai dar aquele gás a mais, aquele... um negócio que não vai ter fim. Você vai continuar dando gás pra sempre. As pessoas cansam, as pessoas estressam, burnout, destruição de famílias, inferno na terra. Então, muitas vezes, o processo correto é você desacelerar. É o lance de você dar alguns passos pra trás, pra depois você dar mais passos lá na frente. A gente fez isso na Gaveta Filmes. E muita gente tá muito feliz com a frequência de vídeos desse canal agora, não tá? Caraca, nunca vi o Gaveta soltando tantos vídeos. Isso é um planejamento que a gente tá fazendo. A gente desacelerou a Gaveta Filmes. A gente tirou todos os outros clientes que a gente tinha aqui. Vamos focar em um vídeo por semana no canal Gaveta. É isso. Assim que a gente puder, a gente precisa botar 2 vídeos por semana no canal Gaveta. Nossa, Gaveta, maravilhoso! 2 vídeos por semana. Filha da puta, arregaça, me compra lá! A gente fez um vídeo sobre a vinheta do gameplay, o Jogaveta, e o Jogaveta quando vai sair. Vocês repararam que a gente botou a vinheta e a gente ainda não lançou o Jogaveta? Porque eu estou com calma. Eu não quero meter o pé pelas mãos, começar a fazer vídeo de Jogaveta, a gente começar a botar mais um vídeo semanal e começar a criar um caos. Por isso que a gente tá fazendo aos poucos. A gente tá contratando um novo editor, fiz anúncio, a gente vai colocar o editor aqui, vai deixar ele um tempo na casa, vai se acostumar. Quando a gente tiver seguro, aí a gente vai lançar mais um programa por semana. A minha intenção é lançar 5 programas por semana. Que isso, rapaz? Calma, rapaz. Se pudesse, eu lançava um vídeo por dia no YouTube. Mas hoje, a gente tem essa maturidade pra entender que é com calma que a gente vai construindo. Diferente de um negócio desse como a Marvel que tava alimentando, de querer cada vez mais, sem fim e só querendo a granita. Eu ganho dinheiro! E sim, nessa hora eu vou ter que dar o braço a torcer. O Scorsese deve estar... Não, sabe? Ele, como um bom amante do cinema e da indústria, com certeza ele não tá rindo, ele deve estar... O que a gente, como fã, pode fazer? Primeiro, a gente tem que deixar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal também. Mas a outra coisa, eu acho que a gente tem que continuar pegando no pé, sim. Porque eu acho que essa reclamação e a reclamação se materializar em falta de engajamento das produções pra que haja uma mudança, realmente, pra que haja uma desaceleração. Porque eu tenho certeza, assim, se os caras chegarem a falar, ah, galera, os filmes vão demorar um pouco mais pra saírem, mas a gente vai se assegurar que os filmes vão ser bons. A gente não vai reclamar, a gente vai ficar, ó, mas, cara, no final das contas a gente sabe que vai ser bom e, ok, é melhor pra todo mundo. Se você quiser entender esse papo sobre Scorsese que eu tô falando aqui, sobre toda essa polêmica do Scorsese, eu fiz um vídeo mega empolgado, aí defendendo a Marvel. Nesse vídeo eu defendi a Marvel, mas se você gostou sobre o papo de criação audiovisual, esse vídeo aqui é sobre esse assunto. Eu adoro falar sobre isso daqui. Outra coisa que eu adoro fazer é mandar um beijo bem forte na sua nádega esquerda, assim, ó.